Olá, seja muito bem-vindo a essa nossa análise sobre Zero Trust, a confiança zero. Esse é um tópico, olha, fundamental para quem está se preparando para a prova CompTIA Security Plus. A gente vai desvendar esse conceito juntos, camada por camada. Vamos lá. Bom, para começar, vamos colocar lado a lado o jeito antigo e o jeito novo de pensar em segurança. O modelo tradicional, imagina um castelo, sabe? Uma muralha bem forte por fora, mas por dentro, tudo liberado. O grande problema é que, se o invasor consegue atravessar essa muralha, ele ganha passe livre lá dentro, podendo se mover para qualquer lugar. Já o Zero Trust, ele simplesmente acaba com essa ideia de interior seguro. Não importa se o dispositivo está dentro ou fora da empresa. Cada um é tratado como uma ameaça em potencial e precisa provar quem é o tempo todo. A nossa jornada aqui foi pensada em 4 níveis. A gente começa com o conceito básico, depois mergulha na parte técnica, analisa um cenário prático e, claro, no final, a gente foca naquilo que realmente importa para passar na prova. Beleza, vamos então para o nosso primeiro nível para pegar a ideia central por trás do Zero Trust. O que significa, na prática, não confiar em ninguém? A lógica do Zero Trust é basicamente o inverso do que a gente está acostumado. A regra não é mais confie até que se prove o contrário, e sim não confie até que se prove o contrário. E isso vale para tudo e para todos. Não importa se a conexão vem da rede da empresa ou de um café com Wi-Fi público. A exigência é sempre a mesma. Prove quem você é, toda santa vez para cada recurso que tentar acessar. E aqui está o mantra que resume tudo. Nunca confie, sempre verifique. Isso se aplica a cada login, a cada acesso a um arquivo, a cada comunicação entre servidores. A gente sai daquela mentalidade de confiar mais verificar para uma desconfiança que é o padrão e que exige prova o tempo todo. Essa analogia aqui é perfeita. A gente deixa para trás a ideia de proteger só as bordas, só o fosso do castelo e passa a ter uma verificação em cada ponto. Pensa num prédio super seguro. Não adianta só passar pela portaria. Para ir no refeitório, no arquivo, na sua própria sala, cada porta vai exigir que o crachá seja passado de novo, validando a permissão para aquele lugar específico, naquele exato momento. Certo, agora vamos subir de nível e dar uma olhada em como tudo isso é construído, na arquitetura técnica que faz o Zero Trust acontecer. Como é que essa verificação constante funciona na prática? Para a gente entender essa mecânica, primeiro a gente precisa separar as funções de um dispositivo de rede em 2 planos. O plano de dados é como se fosse a rodovia, por onde os dados viajam em alta velocidade. Já o plano de controle é a torre de comando, que define as regras do trânsito. Essa separação é muito importante porque ela permite que as decisões de segurança sejam tomadas de forma centralizada e inteligente, em vez de ficarem espalhadas em regras estáticas por cada equipamento. E aqui estão os personagens principais dessa história. Vamos pensar assim. O PEP, que é o ponto de aplicação de políticas, ele é o porteiro, o segurança na rodovia. Ele para todo o tráfego. O PDP, o ponto de decisão de políticas, é o cérebro da operação. É ele quem avalia o pedido e decide se libera ou não. E o administrador de políticas é o mensageiro que leva a pergunta do porteiro até o cérebro e traz a resposta de volta. É essa conversa que faz o sistema funcionar. Hoje em dia, só uma senha correta não basta. O Zero Trust usa um conceito chamado identidade adaptativa para tomar decisões mais espertas. Ele analisa todo o contexto do pedido. Não é só sobre quem está pedindo, mas também de onde essa pessoa está se conectando, qual dispositivo ela está usando, se ele está seguro, a que horas do dia. A combinação de todas essas respostas é que vai definir o nível de confiança daquele acesso. E aqui a gente vê esses fatores em ação. O sistema fica de olho em vários sinais ao mesmo tempo. Por exemplo, um login com as credenciais certinhas, mas vindo de um país onde a pessoa nunca foi. Opa, isso acende um alerta. Se o dispositivo não tem as atualizações de segurança em dia, outro alerta. E com base nisso, o sistema adapta a resposta. Em vez de só bloquear, ele pode pedir um segundo fator de autenticação, sabe? Ou dar um acesso mais limitado, só para recursos que não são tão críticos. Outra técnica fundamental é a microsegmentação, ou seja, criar zonas de segurança. Em vez de ter uma rede toda aberta, onde todo mundo fala com todo mundo, a gente divide ela em pequenos bairros isolados. Isso é essencial para conter um ataque. Se um invasor consegue entrar em um servidor na zona de desenvolvimento, por exemplo, as regras de segmentação vão impedir que ele pule para a zona de dados financeiros. O estrago fica bem menor. Muito bem, agora que a gente já tem as peças técnicas, vamos juntar tudo e ver um cenário do dia a dia para entender como isso tudo funciona na prática, passo a passo.
Então vamos lá. Como é que o sistema lida com um pedido de acesso comum, do começo ao fim? Imagina aí alguém da equipe tentando acessar o servidor de arquivos da empresa a partir do Wi-Fi de uma cafeteria. Vamos seguir esse fluxo. Primeiro, a pessoa pede o acesso. Segundo, o PEP, nosso porteiro que está lá no plano de dados, intercepta esse pedido antes mesmo que ele chegue ao destino. Terceiro, o PEP manda os detalhes do pedido para o PDP, o cérebro que está no plano de controle. Quarto passo, é aqui que a análise acontece. As credenciais batem, o dispositivo é confiável, a localização faz sentido e, por último, o quinto passo, o PDP manda a decisão, liberado ou bloqueado, de volta para o PEP, que aí sim executa a ordem, abrindo ou fechando o portão. E o mais incrível, tudo isso acontece em milissegundos. Chegamos ao nosso nível final. Agora é hora de focar nos termos e conceitos que você precisa ter na ponta da língua para o exame. É aqui que a gente garante aqueles pontos preciosos na prova. Então, olha só, o ponto crucial aqui é não confundir as funções. Lembre-se, o PEP está no plano de dados, ele aplica a regra. O PDP está no plano de controle, ele decide a regra. Um é o braço, o outro é o cérebro. Não dá para trocar os dois na hora da prova, hein? Para a prova, é fundamental memorizar a relação entre esses conceitos. Zero Trust é a filosofia. A arquitetura se divide em plano de controle, que é onde se decide, e plano de dados, que é onde se executa. O acesso é liberado através da identidade adaptativa, que analisa o contexto, e a rede protegida com zonas de segurança para limitar o movimento lateral. Entender como essas peças se encaixam é o segredo para responder as questões. Ótimo! Aqui vai uma pergunta bem no estilo do que pode cair na prova. Pensa com calma. Onde é que a configuração das políticas acontece? É onde o tráfego passa ou onde as regras são gerenciadas? E a resposta certa é plano de controle, exatamente. Qualquer ação de configurar, gerenciar ou definir uma regra nova acontece no plano de controle. O plano de dados só obedece às ordens que ele recebe de lá. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final. Implementar Zero Trust é uma jornada, não é um projeto com começo, meio e fim. A segurança de verdade vem de um questionamento constante. Que suposições a gente ainda está fazendo? Onde será que ainda existe uma confiança implícita que pode ser explorada por um invasor? É essa mentalidade que, no fim das contas, define um verdadeiro profissional de segurança.